É sempre muito bom estar aqui com você em cada um dos programas Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. E você até já sabe que pela internet você assiste no seu computador, no seu smartphone ou também no seu tablet. Portanto, em qualquer lugar que você esteja, você tem acesso à nossa programação. E essa programação, ela chega até você porque tem alguém muito especial que nos ajuda no desafio de manter 24 horas de programação saudável no ar. É o nosso semeador de Boas Novas. Você que já é um semeador, muitíssimo obrigada por entender o desafio e por cooperar com a Boas Novas para que ela possa, por 24 horas, transmitir Jesus. E você que ainda não é um semeador, mas tem sido abençoado pela programação da Boas Novas, ajude-nos a continuar abençoando vidas. Portanto, torne-se um semeador. Liga para 212-6300 ou entra no nosso site, porque 24 horas por dia nós temos alguém para conversar com você, para lhe atender e viabilizar que você se torne um semeador. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigada por serem nossos telespectadores fiéis e por ajudarem a gente a transmitir Jesus 24 horas por dia. Ser um membro ativo de igreja, participar de todas as atividades que a igreja promove, ser membro de um ou de mais ministérios na igreja, é um perfil de cristão que certamente cada um de nós vai dizer que é o perfil ideal. Mas quando participar de todas essas atividades significa distanciar-se da família, não conseguir ter presença naquele dia a dia da família, estar junto dos filhos, poder ouvir o esposo ou a esposa, estar junto com os irmãos, quando tudo isso é inviabilizado porque eu estou presente quase que 24 horas por dia na igreja. Será que isso agrada o coração de Deus? É o que o Cabeça para Cima de hoje quer conversar com você. O nosso tema é especial para você, cristão. Lar cristão, porta aberta para Deus, é o nosso tema de hoje. Veja o nosso informativo e participa conosco do programa. Que tipo de lar você tem? Deus dá uma declaração na Bíblia de como nossos lares devem ser. Ele afirma princípios e mostra exemplos para nos orientar em como estabelecer e manter um lar cristão. O lar é a primeira das 4 básicas instituições da sociedade humana. A sociedade, como conhecemos, é construída sobre o lar, a escola, o Estado e a igreja. Destas 4, o lar é a mais importante. Foi a primeira implantada por Deus na sociedade humana. Ele instituiu o lar antes de haver um Estado, escola ou igreja, porque ele o instituiu ainda no Jardim do Éden. Como acontece com os lares, acontece com as nações, as escolas e até mesmo as igrejas. Você se interessa nas coisas de Deus? Se você possui uma saúde normal, sua presença ou ausência na igreja indicará o seu interesse. Se o seu interesse está na igreja, o da sua família também estará lá. A igreja não substitui a instrução do lar, mas ela pode suplementar o ensinamento que você dá aos seus filhos em casa e reforçar grandemente o seu ministério. Você ouviu aí o nosso informativo, já com dados bastante interessantes sobre o que queremos conversar hoje. E hoje a nossa provocação para você é Lar Cristão, porta aberta para Deus. Um time muito especial para conversar conosco hoje. Joel Vilon da Costa, você já conhece. Ele é capelão na Alerj e é também pastor. Sempre aqui com a gente, né, pastor? Puxa, e é sempre um prazer estar aqui, viu? Fico muito alegre de estar aqui. Que bom, para a gente também. É sempre um prazer tê-lo aqui nos nossos debates. Obrigada pela presença. Muito obrigado. Tá Sei bom? que vai ser uma bênção para todos nós esse programa. É verdade, eu tenho essa convicção, com certeza, tá bom? Também conosco aqui hoje é a Fernanda Pinheiro. Ela é pastora da comunidade Cristã Vereda, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Sua primeira vez com a gente, né, Fernanda? Muito obrigada. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Isso aí. Certamente vai ser a primeira de muitas, viu? Que bom. Obrigada por estar disponibilizando tempo para estar com a gente aqui na Boas Novas, no Cabeça para Cima, tá? E aí, completa o nosso time o Fernando Pinheiro. Ele é esposo da Fernanda e é pastor também na comunidade Cristã Vereda, lá em São João de Meriti. Obrigadíssima por estar aqui com a gente, pastor. Obrigada, senhora. É um privilégio estar aqui para
comentar sobre um assunto tão importante, né? Família, igreja, e eu tenho certeza que Deus tem algo para essa juventude, para esses casais que Deus quer tratar ainda nesse tempo, nessa época, nessa geração. E nós estamos aqui para isso, para debater sobre isso. É isso mesmo. Bacana e interessante, a gente vai falar sobre esse tema, a questão da família, da igreja, e a gente tem aqui vocês dois, um casal, líderes de igreja, né? E eu estou assim curiosa para saber como é que é a divisão de tempo de vocês em relação à igreja e à família, né? Como é que é essa prioridade e aquilo que vocês também têm a trazer para os nossos telespectadores. Gente, começando o nosso debate mesmo, o que a Bíblia diz sobre lar? Ela fala sobre isso? Ela já dá orientações sobre isso? O que a Bíblia fala sobre lar? A Bíblia apresenta a ideia de lar com uma profundidade bastante grande já desde o início, né? Desde a criação, desde que o homem foi criado, desde que a mulher foi criada e que eles foram unidos por amor, várias coisas aconteceram ali, né? Um sentido de cidade que se construiria, um sentido de comunhão, um sentido de integração, a importância da criação dos filhos viria logo a seguir, e a Bíblia está sempre ocupada com essa ideia de que lar é muito mais profundo do que casa, né? Lar é muito mais profundo que o lugar onde a gente reside, é o lugar onde a gente interage, é o lugar onde a gente se treina, se cura, se perdoa, se constrói, se revê. Lar é um conceito muito inteligente e muito profundo que é apresentado na Bíblia Sagrada, uma criação da fina flor de Deus. Eu costumo dizer, eu já celebrei alguns casamentos, e costumo dizer que lar é um jardim que Deus planta e põe lá o homem e a mulher. Tudo começa como um jardim. Ao decorrer dessa manutenção familiar, Deus deu ali para homens a responsabilidade de manter o jardim, de produzir no jardim, e para a mulher ele falou, você vai ser ajudadora desse jardim que eu estou plantando. Cada família eu vejo como um jardim. E dentro desse aspecto, Deus põe ali algumas regras para serem seguidas. E infringir algumas regras pode começar a produzir os espinhos, que a desobediência do homem no princípio, né, a terra não produzia espinhos, está escrito lá. Mas depois da desobediência aos princípios que Deus estabeleceu, é que surgiram os espinhos. Então espinhos começam a surgir numa família, num lar, numa formação, quando os princípios estabelecidos por Deus e pela palavra, eles começam a ser quebrados. Aí eu entendo que os espinhos aparecem e logo que aparece o espinho, aparece também as dificuldades de estar com conforto nesse jardim. Vejo por essa ótica, sempre que eu celebro um casamento, eu costumo dizer sobre isso, né? Deus é maravilhoso. Essa figura do jardim, ela é bacana e eu acho que é muito própria porque o jardim ele tem umas questões muito especiais. Se você cuida do seu jardim, ele vai te dar flores, né? Ele vai ficar limpinho, ele vai, inclusive, exalar perfume agradável, ele vai chamar a atenção dos outros, né? Se você não cuida do seu jardim, as plantas morrem, elas não florescem, os passarinhos não chegam, as joaninhas não vêm, né? Quer dizer, um jardim, quando ele é bem tratado, ele realmente chama atenção, ele vai ter vida, né? Mas se ele não é bem tratado, ele tem problema, né? Então é uma figura, eu gosto muito dessa figura, acho uma figura muito interessante, né? Acaba morrendo, né? Pois é, acaba morrendo mesmo. E aí, essa questão, a Bíblia também diz assim, né? O senhor falou na questão da diferença, pastor Jael, entre casa e lar. A gente está trazendo aqui, né, a importância de se cuidar desse lar, desse jardim. A Bíblia diz, né, e ela recomenda, né, lá está colocado, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, no sentido da família, serviremos ao Senhor. Mas como administrar e como a gente trazer equilíbrio entre família e igreja? Esse é
um desafio bastante grande, até porque vários conceitos que nós temos, eles estão mal construídos. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que a obra de Deus, ela está restrita à igreja. Então, onde você está? Eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou na igreja. E a gente vai percebendo que esse conceito está muito mal construído. Porque a obra de Deus se faz o tempo inteiro. E a construção de uma família é também obra de Deus. Deixá-la para se ocupar da comunidade que nós chamamos de igreja é pecado. E traz consequências extremamente desastrosas. Há uma quantidade enorme de filhos de pastores, hoje, que estão desviados. E mais do que isso, que estão revoltados com Deus e com a igreja. Porque a igreja lhes roubou os pais. Porque a igreja interferiu nos momentos que ele queria de intimidade, de amor, de carinho, tal. Então, a gente tem que rever alguns conceitos e a gente tem que... tem uma listinha que se diz assim, o que é mais importante para você? Eu acho engraçada essa lista. Diz assim, é Deus, a igreja, o trabalho, a saúde, o lazer, você mesmo. Já viu essa listinha, né? Aí a gente vai, mais importante, Deus, ótimo. Depois, a igreja, outros dizem a família, depois vem o próximo item. E a gente chega a um ponto na lista que a gente não sabe para onde vai. Porque o que é... Se o trabalho não é importante e eu o deixo, a família passa a necessidade. Então o trabalho vem primeiro. Mas a família me dá sustento para o trabalho. E a gente se perde. E a gente nota como os nossos conceitos estão mal construídos, porque não deveria ser assim. Deveria ser Deus sobre todas as coisas. E tudo mais vem em primeiro lugar. Família, trabalho, lazer, eu, igreja, tudo ocupando o primeiro lugar. A diferença só no tempo. O tempo de uma coisa é aquilo. O tempo que eu vou ocupar com outra coisa, aí já não é mais aquilo. Então o tempo da igreja é da igreja. Se eu ocupar com lazer, está errado. Mas o tempo de lazer, eu não tenho que ocupar com a igreja. O tempo da família é da família. O tempo do trabalho é do trabalho. E se eu organizar, não em forma de prioridades, mas em forma de momentos, eu terei tempo para a minha família, que é tão obra de Deus quanto o trabalho que eu faço na igreja. Qual a tua opinião, Fernanda? Eu penso que, primeiro, que a igreja, somos nós, né? E começa dentro da nossa casa. Se hoje não tem uma organização dentro de casa, entre a família, em geral, marido, esposa, filhos, não tem como ter uma organização dentro de uma igreja. E hoje uma igreja, para ela ser bem-sucedida, tem que ter famílias bem-sucedidas. Porque senão ela não cresce, ela só incha. Né? Você vê... casais, mas aparentemente destruídos. Vive uma máscara rindo dentro da igreja, mas dentro de casa não se falam e destruídos. Então, acho que hoje, para uma igreja, o que tem que ser primordial é uma família hoje unida para haver um crescimento. Porque um grande líder ele começa dentro de casa. Né? Primeiro ele tem que ser um grande líder. E hoje o que eu mais ensino dentro da minha casa para os meus filhos que... eles primeiramente têm que ser apaixonados por Jesus. Porque quando uma pessoa é apaixonada, ela consegue manter-se dentro da igreja, sem olhar para os lados, sem olhar para esses problemas. E quando a gente é apaixonado, Deus mantém aquela família ali. Porque o teu foco é Ele, tu olha para Ele, para manter aquela casa. Porque não é fácil, né? Ainda mais administrar igreja e casa. E o que a gente não abre mão hoje... férias em família, coisa que se você bobear você não tem, que a igreja acaba tomando aquele tempo todo seu, né? Então, vários eventos, quando chega janeiro eu falo, não, janeiro não, marca fevereiro, março, janeiro é a minha família, é o mês que a gente tem para sair, para estar junto, e sempre que pode manter um final de semana, né? Tanto família como só o casal, para poder ter essa manutenção familiar, porque senão onde os filhos se sentem roubados, né? Achando que a igreja é um peso. E não é, né? Tem que ser uma extensão. Às vezes vira sobrecarga, né? Às vezes verdade. vira sobrecarga e a gente não... Ela tocou num ponto aqui que eu gostaria até que eu achei importantíssimo. Pastor, então sim. a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar a nossa primeira paradinha. Olha e só. O senhor volta aí para
falar sobre o ponto importante que ela tocou. Escutei até o barulho dos pneus arrastando. Aqui é assim, a gente tem um tempinho que tem que parar, Isso. mas a gente vai dar uma paradinha e volta já já, tá bom? Ok. Vamos lá. Cabeça pra cima. Você está assistindo Cabeça pra Cima. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Eu estou saindo aqui do nosso estúdio virtual. Você tem o Galeria Clip? Nem parece, não. É exatamente como você está vendo aqui. Aqui a gente constrói o que quiser. Tudo que for sonho. A gente traz para cá Nova York, traz para cá o mar, traz para cá Japão, Monte Fuji, o que a gente quiser, a gente coloca aqui. E é exatamente isso, gente, que televisão faz. E há tanto tempo nós não podíamos fazer, porque faltava o dinheiro para comprar um estúdio virtual e fazê-lo funcionar. Mas você que dá R$1 por dia está fazendo esse estúdio funcionar. Ele é igual a qualquer outro de grande televisão. Obrigado por semear na Boas Novas, mas não se esqueça, hoje é seu dia de fazer o seu depósito e continuar dizendo, já que eu descobri que a Boas Novas tem um estúdio virtual, eu também quero ser um semeador a mais. Eu vou melhorar minha semeadura para ver tecnologia a serviço do Evangelho de Cristo e da edificação das famílias. Deus da minha vida, fica comigo. Não há desapontamento grande o suficiente para um amor ainda maior. Martin Luther King. Incentivar a formação do hábito de leitura na idade em que todos os hábitos se formam, isto é, na infância, é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções, fé e sentimentos de forma prazerosa e significativa. Presenteie uma criança com um livro e ajude a desenvolver o hábito de ler. Cabeça para Cima conversa com você hoje sobre o seu lar, as suas atividades na igreja e o seu comprometimento com o seu lar. Num tema lar cristão, porta aberta para Deus. Será que é? Será que todo lar cristão realmente está com a porta aberta para Deus? Qual foi o comentário que o senhor queria destacar? Retomando, depois daquela freada. A Fernanda, pastora Fernanda, levantou aqui uma questão que eu quero ressaltar, que é essa coisa do ativismo ministerial. A sensação de que Deus está precisando desesperadamente de mim e que se eu sair de férias, o inferno vai encher mais do que encheria se eu tivesse em atividade, entende? Uhum. É bom lembrar que não é assim que funciona. A obra é de Deus. Uhum. Deus faz a sua obra através de nós. Uhum. E é parte da vida parar, descansar, curtir os filhos. E o inferno não vai ficar mais cheio por causa disso. Uhum. Porque Deus não precisa de mim, Ele me dá a oportunidade de servi-lo. Uhum. Ele fará a sua obra de uma forma ou de outra. Uhum. Quando eu paro para tratar da minha família, eu também estou fazendo a obra de Deus. E eu não posso entrar nesse esquema de ativismo enlouquecido e perder tudo à minha volta porque Deus está dependendo de mim. É um outro conceito que está mal formulado e que ela evidenciou aí, que eu queria sublinhar. É verdade, às vezes a gente tem, e vocês são líderes de igrejas, né, todos vocês, muitas vezes o pastor ele precisa preparar lideranças também na igreja, até para que ele possa sair, para que ele possa ter a sua vida e a obra vai continuar. Na verdade, essa é uma medida de eficiência, né? Você ter pessoas preparadas na igreja, para que na igreja, em outra... Mas o que a gente está falando de igreja hoje? Ter pessoas preparadas para que as coisas para que o trabalho da igreja possa continuar a qualquer momento. É fato que muitas vezes a gente também percebe que na igreja quem assume responsabilidade são os mesmos, né? Às vezes são os mesmos. Você tem muita gente, às vezes mesmo igrejas maiores, tem muita gente, mas nem todos querem assumir responsabilidade, pegar o trabalho, fazer acontecer. Como lidar com essas questões? Como lidar com... Que dificuldades vocês percebem quando membros da igreja, por exemplo, alguns membros daquela família, eles não são cristãos. Tem membros cristãos e não cristãos. Como é que fica essa relação?
É mais difícil dessas pessoas que vivem em famílias mistas, elas se dedicarem ao trabalho da igreja? Como que acontece isso? Na verdade, assim, eu procuro orientar, porque nós também temos pessoas lá que, membros da igreja, irmãos que, ou a esposa não é evangélica, ou o esposo não é. E nós entendemos o princípio que uma mulher, ela sendo cristã, ela sendo santificada em Cristo Jesus, ela vai santificar o marido. Existem coisas que o marido ele vai priorizar e essa mulher ela precisa também acompanhá-lo dentro de uma maturidade para entender, né, tudo aquilo que, como família, é permitido se fazer junto. Então, essa questão de o marido ser cristão ou a esposa não sendo, existe esses detalhes que a esposa às vezes vai querer um outro entretenimento que não é o dele, mas ele precisa entender que ele tem uma autoridade sobre a família, mas ele também precisa ser flexível, porque isso pode trazer problemas e depois nós, como cristãos e pastores, nós vamos ter mais problema tratando de coisas, de uma separação até, porque pode causar uma separação, mas essa questão de essa incompatibilidade aí religiosa, né, que a gente pode dizer assim, ela tem que ser vista com muito carinho. Nós, pastores, pelo menos lá na igreja, a gente procura orientar a esposa, seja obediente ao seu marido. O marido ame sua esposa, porque é o princípio da palavra. Nós não podemos implantar na mente das pessoas essa prioridade, como o pastor já falou, né? É Deus em primeiro lugar, e cada coisa ela tem o seu primeiro lugar, né? Dentro de uma maturidade para se fazer tudo aquilo que está proposto para a família, para a igreja, né? Para o trabalho. Nós não podemos sufocar a nossa vida toda com o trabalho, porque o trabalho vão ser espinhos. Aí a gente começa a aparecer os espinhos no jardim. E a Bíblia fala isso, Jesus falou isso, lá até na parábola do semeador. Né? Parece que foi uma bênção, mas a coisa virou um espinho. Ou então, a família, ela tem uma prioridade tão grande que já se esqueceu a igreja e até trabalho. Então, essas coisas têm que ser... Esse é o grande ponto, né? Como é que a gente vai lidar com essa questão? Porque, por exemplo, na tua vida secular, no teu trabalho secular, você está a semana inteira, né? Você trabalha, todo dia você está ali. Normalmente as igrejas, a grande maioria delas, elas têm atividade num dia por semana, às vezes na quarta-feira, né? E final de semana, sábado e domingo. Então, sábado e domingo, via de regra, se você é envolvido com o trabalho da igreja, se você bobear, teu sábado e teu domingo é todo dedicado para o trabalho da igreja, né? Aí, como fazer? Como lidar com isso? E eu não estou falando aqui só do pastor da igreja, não. Eu estou falando do membro de igreja que se envolve. Eu, por exemplo, eu não gosto, não consigo me imaginar ser membro só para ficar no banco sentado. Eu tenho que estar na igreja, eu gosto de participar das atividades da igreja, né, de estar envolvida com isso, mas se a gente bobear, efetivamente, todo fim de semana você tem o que fazer. E aí? Eu vou para a igreja, eu faço esse trabalho da igreja ou vou dar atenção para a família? O que vai agradar mais o coração de Deus? Esse desafio que você está levantando aí é o desafio que muita gente enfrenta e que não sabe como lidar com a situação. Isso aí. E eu não vejo a igreja separando casais. Se você está casado, a pessoa está casada com alguém que não é cristão, ele tem imediatamente o alvo primeiro de trazê-lo para Cristo. Isso envolve momentos longos e profundos de oração e envolve bom testemunho. Então, a pessoa casada com um cônjuge não cristão precisa entender que ela está dentro de uma realidade diferente de outros casais que os dois são cristãos. Então, os seus momentos com a igreja têm que ser dosados. Tem que usar bom senso, sem ter na consciência a dor de estar pecando por não estar num determinado trabalho ou de não aceitar alguma atividade na igreja que vai exigir dela um tempo bastante comprometido. É preciso perceber, antes de mais nada, pensar no cônjuge, e quando há amor, quando o cônjuge percebe
que a pessoa não se tornou um adversário em função da religião, abre-se espaço para negociação. Eu conheço casais, por exemplo, em que combinaram de que de manhã ela fosse à igreja e à noite eles fossem sair. Pronto. Entraram num acordo. Ela não abandonou a igreja e não perdeu o marido. Né? Outros casais fazem outros acordos em amor. É interessante que há uma senhora que tinha problemas com seu esposo e depois que ela compreendeu isso e passou a dar tempo a ele, ela ia de manhã para a igreja e quando voltava, ele já tinha preparado o almoço para ela. E à noite, ela dizia, pastor, eu não vou estar, eu vou ficar com meu marido. Perfeito, palmas para você. Isso né? aí. Administrar a situação, bom senso. É verdade. Vocês, Fernando e Fernanda, né, vocês têm 2 desafios grandes, né? Vocês são casados, vocês são líderes, são pastores da igreja e vocês precisam tocar a igreja e garantir que os membros da igreja de vocês, eles possam também ter uma família saudável. Como é que vocês trabalham isso? Como é que vocês primeiro lidam com isso em relação à própria família de vocês? Posso fazer essa pergunta, né? Pode. Eu penso que hoje, primeiro, os pastores, os líderes de uma igreja, eles têm que estar muito bem centrados em que é uma família, porque senão ele mesmo acaba sendo um empecilho para as famílias que passam por esse processo. Porque senão você exige do membro, né, igual o pastor falou, se a gente não tiver esse conhecimento, tiver essa tolerância de entender que se o esposo ou a esposa, né, não são cristãos, que vai chegar uma hora que vai ter que ceder um trabalho da igreja e ela vai ter que estar com a família, numas férias e alguma coisa. Se a gente for não ter a sabedoria, e a gente acaba destruindo mesmo um casamento. Porque o pastor, não, mas você tem que estar na igreja. Não, mas a gente tem que estudar a história. Se há como ter um acordo, a gente vai ensinar a família a fazer um acordo para que não venha a igreja ser um peso. Por exemplo, a gente está tratando de um casal, os 2 são da igreja, mas a família da parte da esposa não são crentes, os pais. E eles tiveram um problema. E o pai, ele alegou que o problema era a igreja, que eles só tinham tempo para a igreja e não tinham tempo para a família. E eu falei para ela assim, não, seu pai, ele não entende porque ele não é crente. Mas o culto só tem um dia na semana e o domingo. Então você tem 5 dias para dedicar à sua família. Vocês é que não administraram bem esses 5 dias. Então, para a pessoa que não tem um conhecimento, ele acha que a igreja é um peso. Porque ele vê a gente na igreja, ativo, né, participando, sempre na igreja, ele fala assim, não, porque vocês não têm tempo, a família, por isso que, não, aquilo ali é uma má administração, é falta de mesmo do casal, porque não é a igreja, porque se fosse uma igreja que tivesse culto todos os dias, e mesmo que tivesse, ela, né, como a mulher sábia, ia administrar o seu tempo e ele também, né, a família, Deus, família, igreja. Né? E saber botar todo mundo no seu lugar, que não teria nenhum problema, como a gente tenta fazer isso na nossa casa. O dia que a gente tem para atender gabinete, é dia de atender gabinete, mas o dia que eu tenho já programado para estar com a minha família, a igreja tem que entender que é o dia que eu tenho que estar com a minha família. Se é algo que não tem como esperar, a gente abre uma exceção, resolve e sai. Mas senão a gente também não tem nosso tempo, né? Porque a igreja, ela esquece que pastor também tem família, tem casa. É verdade. E às vezes, porque não pode ser agora, é urgente? Não, então pode ser amanhã. Porque agora eu já tenho um compromisso. E hoje a gente tem que levar a igreja a essa maturidade, né? A entender o tempo para administrar tudo, para dar tudo certo. Porque se o pastor e a pastora não estiverem bem, a igreja não vai bem. Com certeza. Porque não adianta pregar uma coisa e não viver. Afinal, né? Pastores também são ovelhas. São ovelhas, é verdade. Eu procuro, assim, ser um exemplo para a igreja. Para que a igreja ela possa olhar para nós, a nossa família, e saber que, olha, o padrão da família do pastor é esse aqui. E ele vive muito bem. Nós fizemos 20 anos de casados e nós sempre, todo ano, nós viajamos na nossa época de aniversário de casamento. Nós fomos para Penedo esse ano. Então, eu procuro dizer isso também para os discípulos e para os membros da igreja. Olha, você tem que ter aquele tempo de manutenção do seu relacionamento com a sua esposa. Viajo só eu e ela. As crianças ficam. E em janeiro, eu também sou militar, né? Eu sou fuzileiro naval. Então, eu sou muito envolvido. Eu tive numa manobra agora militar de 11 dias fora. E
o que acontece? Minha mãe sempre disse isso para mim. Eu admiro muito você porque você sabe administrar o seu tempo de quartel, o seu tempo de igreja e o seu tempo de família. Porque eu estou no quartel, meu rádio é desligado, ninguém fala comigo, porque eu estou no quartel, meu trabalho. Eu estou na igreja, eu desligo meu rádio, porque eu estou na igreja. Eu estou com a família, eu tenho ali, recebo algumas ligações, sim, mas a gente procura ter esse tempo de manutenção, férias, desliga o rádio, ninguém vai falar com a gente. Porque nós precisamos fazer isso. E eu oriento. Olha, você já levou sua esposa para jantar, vocês fizeram o aniversário de casamento que você fez, eu cobro. Falo com a esposa, que a esposa ela é mais taxativa nisso. Olha, você não... O pastor já falou, hein? Então a gente procura ser o exemplo para que os membros, a membresia da igreja veja isso e veja que nós somos apaixonados por Jesus Cristo, mas nós somos apaixonados pela nossa família. Isso. Eu sou apaixonado pela minha profissão, sou militar há 23 anos, né? E, assim, tenho uma paixão tremenda pela minha profissão, sou profissional em termos militar e sou pastor e sou um pai de família. É isso aí. Porque, na verdade, a questão de tempo, o tempo ele é inelástico, né? O dia tem 24 horas e tudo que a gente tiver que fazer tem que ser nessas 24 horas. E a gente vai priorizar aquilo que nós dermos e aquilo a que nós atribuirmos importância, né? Se nós considerarmos importante, com certeza nós acharemos tempo para fazer. E isso vai direcionar as atividades que a gente vai ter ao longo do nosso tempo, né? E aí, tempo para os filhos é importante? O crente, ele precisa atentar para isso e saber que precisa dedicar tempo para os filhos, sim ou não? Logo depois do nosso próximo intervalo, tá bom? Então, vamos lá. Cabeça pra cima. Você está assistindo Cabeça pra Cima. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Se você tem um desejo que nenhuma experiência deste mundo será capaz de satisfazê-lo, a explicação é fácil. Você foi criado para outro mundo. C.S. Lewis. Tem uma novidade chegando com tudo na tela da Boas Novas. No próximo domingo, às 14h30, na Rede Boas Novas, você não pode perder o programa Seja Luz da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Com certeza a sua vida será impactada e abençoada. Domingo que vem, 14h30, Rede Boas Novas. Cabeça pra cima. Conversando com você hoje sobre o seu lar, especialmente o seu lar cristão. O seu lar cristão, ele tem realmente a porta aberta para Deus? Deus está presente nesse lar? Será que quando a gente prioriza as atividades da igreja, Deus fica mais feliz? Como administrar esse tempo? A gente estava falando no intervalo em Eclesiastes, né? E lembrando aqui que a Bíblia nos diz, há tempo para todas as coisas, né? Então, há tempo para a gente fazer atividades na igreja, há tempo para a família, há tempo para a tristeza, há tempo para a alegria,
A própria Bíblia determina isso, né? Que há tempo para todas as coisas. Qual a importância da gente dedicar tempo para os filhos? Eu vejo uma coisa... Por favor. É uma coisa que eu li e é uma verdade, eu tenho tentado praticar pelo menos uma vez por semana, que todos façam pelo menos uma refeição juntos. Porque eu falo em casa, não, agora vai sentar todo mundo aqui à mesa, porque devido ao horário de colégio, trabalho, né, porque o pastor trabalha militar, então nunca, dia de semana é quase que impossível, às vezes estamos na igreja, reunião, então eles jantam antes e... Aí eu tiro pelo menos ou domingo, ou um sábado que a gente esteja em casa, ou pelo menos almoçar uma vez por semana, todos juntos. Porque eu li isso, é uma verdade, que isso tem acabado dentro. Cada um pega seu prato, vai comer em horários... E é numa mesa que se conversa, né? Não se fala de igreja, não se fala do dia a dia, brinca. Então, é uma coisa que eu tenho tentado priorizar uma vez por semana, é que possamos almoçar, fazer pelo menos uma refeição juntos. E eu tenho ensinado isso lá na igreja. Né? Quanto tempo faz que você não tem uma refeição junto com seus filhos, com a sua família? Né? Porque é um tempo, porque senão você, quando vê, pastora é fogo. Né? O telefone toca o dia inteiro e você tem que resolver, é rádio, é aquilo tudo. É gabinete, essas coisas. Então, a gente tem tentado fazer isso, para ter esse tempo com os filhos ou então um final de semana, como eu falei no início, de sairmos e tudo assim. Fernanda, esse é um negócio tão interessante que quando a gente quer fazer uma reunião com amigos, muitas vezes o que a gente fala? Vamos todo mundo para o restaurante, né? Vamos lá, vamos comer, né? Porque é ali, com comida, bate-papo, etc., que você consegue criar intimidade, comunhão, também, né? Ter os seus momentos de comunhão, jogar conversa fora, eu acho que é uma coisa fantástica, né? E é sempre uma oportunidade. E as famílias têm realmente perdido esse hábito de estar juntos à mesa para comer, jogar a conversa fora, ter aquele momento ali de descontração e de prazer da companhia e da alimentação. É um grande mecanismo aí para se efetivamente poder colocar em prática, né? E muitas vezes as atividades, voltando à nossa questão, as atividades nos distanciam dos nossos filhos. A gente não tem tempo para ouvi-los, para conversar com eles, para conhecê-los de uma forma melhor, né? É imperativo que os pais dediquem tempo para estar com seus filhos e conhecer seus filhos? Isso é um dever. Filhos são um capítulo à parte. E um capítulo longo e com muitos detalhes que precisam ser observados. Muitos de nós estamos muito preocupados assim com discipular pessoas. Os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. Eles carecem do nosso exemplo, da nossa presença, da nossa correção, da nossa orientação. Alguns pais que estão muito ocupados com as suas atividades rotineiras esperam que as professoras da escola façam aquilo que é papel deles fazer. Outros esperam que a professora da escola dominical, naquele reduzido tempo em que ela tem para tratar com as crianças, façam tudo aquilo que eu não fiz e deveria ter feito durante toda a semana, que é orar com o filho, que é ler a Bíblia com o filho, que é dar o bom exemplo. Filhos precisam de atenção, são pessoas, são servos de Deus. São pessoas que vão atuar na sociedade, nas mais diversas profissões, vão tocar o mundo quando eu não estiver mais aqui. Então, todo investimento que eu puder fazer nos meus filhos, eu preciso fazer, não permitindo que a televisão faça, que o amigo faça, ou que haja uma outra influência. Um momento bíblico que eu considero assim, muito importante dentro desse tema que nós estamos tratando, é aquele momento em que o povo de Israel está se preparando para tomar a terra que lhes foi dada por Deus. Moisés está se despedindo do seu ministério, Josué está assumindo, eles estão nas planícies de Moabe, e aí Moisés repassa toda a lei, no livro de Deuteronômio, repassa toda a lei, preparando-os para aquele momento de entrada na terra, sabendo que eles vão conviver com um monte de culturas e religiões e deuses, e terão que sobreviver no meio disso. O mais perigoso ali não seriam as armas dos inimigos, seria a cultura dos inimigos, poderia fazê-los desaparecer como povo de Deus. E Moisés, no capítulo 6, orienta as famílias da seguinte maneira: olha, essas coisas que eu estou dizendo para vocês, primeiro, pais, estarão no seu coração.
Vocês não vão ensinar aquilo que vocês não vivem, não praticam. Agora, vocês vão inculcar nos filhos de vocês. Como? Andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Convivam com os seus filhos para que eles não só recebam conteúdo de um modo verbal, mas que eles assistam a vida de vocês e vivam e vejam como vocês vivem. Então veja, no início do livro, um livro de preparação para a tomada de uma terra, Moisés ocupa um espaço significativo para falar da criação dos filhos e a gente precisa aprender. O trabalho na igreja, ele é fundamental. Né? A seara, né, como a gente sabe aí, as searas, os campos estão brancos, estão prontinhos para a colheita. A gente precisa de ceifeiros, a gente precisa de pessoas para trabalhar na obra do Senhor. Mas isso não pode prescindir, ou não pode fazer a gente abrir mão de cuidar das nossas famílias. Porque como vocês disseram, acho que foi a Fernanda que já falou no início, é a família bem estruturada que vai garantir uma sociedade saudável, igrejas saudáveis, pessoas saudáveis, né? E cuidar das pessoas começa por cada um de nós cuidando das nossas famílias. Como é possível a gente admitir violência em lares cristãos? É lamentável. É lamentável e, assim, nesse tempo que a gente está vivendo, essa geração, parece que é a geração que a gente está vivendo mais essa situação lamentável, né? E acaba se tornando assim algo que eu fui criado num lar cristão, né? Meu pai, minha mãe, eu nunca presenciei uma briga e uma situação dessa hoje que eu tenho que tratar para mim é difícil, porque nós, né, eu e a pastora, a gente tem aquela diferença de pensamento, né, que existe. Normal. Né, mas os meus filhos nunca viram a gente brigar e nem discutir. E a gente tratar de assuntos assim, hoje, é uma novidade para a gente, porque não temos a prática, e acontece que é o que mais hoje se vê dentro das igrejas, né, são situações a esse respeito. O casal está lá, você vê, você não vai dizer que aquele casal briga quando chega em casa, você não vai imaginar isso. Mas você, quando chega a esse ponto, né, você percebe que exatamente esses princípios que nós falamos anteriormente, eles foram esquecidos e ignorados. E por ter sido esquecido e ignorado, se tornou um fardo, uma família, ao ponto de chegar a se agredir. Então, o exemplo, que eu sempre gosto de falar de exemplo, Jesus dava exemplo, ele dava o exemplo, ele vivia uma vida e falava, olha para mim, né? Paulo, depois de ser de meus imitadores, porque ele dava exemplo. Então, procuro mostrar o exemplo. O exemplo de quê? O exemplo de um bom pai de família. A gente prega sim, mas nós temos que ser exemplo. E quando temos que tratar, quando há essa situação que ela é delicada de se tratar, nós tratamos porque existem palavras para isso e nós vamos tratar. Mas o que hoje mais a gente vê dentro da igreja são pessoas que vivem uma vida ali na igreja ministerial e nas suas casas eles acabam infringindo todo o princípio de manter o jardim de Deus, que é aquela família. Então, nesse tempo, né, nós fazemos o apelo, nós oramos, né, e graças a Deus a gente tem essa oportunidade de fazer esse apelo, maridos e mulheres, né, cristãos, sejam exemplos nas suas casas, né, orem com seus filhos, passeiem com seus filhos, eu levo meu filho para futebol. Briguem com os filhos. Não, brinquem com seus filhos, rolem no chão. Quando tiver que brigar, você briga, como diz Eclesiastes. Mas quando você tiver de brincar, eu levo o Júnior para o futebol. E dá assim, o tempo certinho. Olha bem, eu sou militar, eu sou pastor, tenho muitas atividades e consigo levar ele no futebol às terça-feiras e às quintas, porque é o tempo que eu faço uma fisioterapia e à tarde eu posso levá-lo. Né? A Gabriela ela já tem uma atividade mais jovem, né? 17 anos, já tem uma atividade mais agitada. Então, eu estou querendo pegar ela de mão assim e levar ela no curso para também conhecer, né? Os amiguinhos dela também. Uma família que
cujo lar, né, vive em contenda, onde o casal vive brigando. Esse lar que se diz cristão, ele tem a porta aberta para Deus? Bom, depende do significado que a gente dê à porta aberta aí, né? A porta aberta para Deus é a porta de reconstrução aí, né? É a porta de perdão, é a porta de rever valores. Mas, sem dúvida nenhuma, a porta do bom testemunho está fechada, né? A porta dos bons frutos está fechada. Deus nos deu o casamento não para que ele seja um peso. Deus não criou a família para que nós soframos nela. Deus não teve essa grande ideia para tornar a vida do homem. A gente observa que Adão, antes do pecado, estava feliz da vida com a companhia de Eva. Foi depois do pecado que as coisas se complicaram. Então, não foi Deus que criou isso, nós é que nos complicamos. E nós temos o dever de ver os pontos fracos e conversar, e se necessário buscar a ajuda de alguém, por que não? Buscar um conselheiro, às vezes na vida do pastor e às vezes até com a anuência do pastor, um profissional de psicologia que possa fazer com que algumas verdades sejam percebidas e que o que a gente não pode é viver de modo infeliz, porque não é este o projeto de Deus. A gente já, uma vez, alguns telespectadores, né? Outro programa que a gente trabalhou aqui falando dessa questão de que muitas vezes o pastor, ele não vai conseguir cuidar completamente de questões mais sérias, né? Às vezes dessas desavenças familiares, das brigas que acontecem, o pastor ele não consegue totalmente cuidar desse assunto. E falávamos sobre essa questão. Procure um psicólogo, busque ajuda de um profissional. Algumas pessoas nos disseram, gente, isso é um absurdo, vocês estarem falando que o pastor ele não é totalmente competente para fazer. Como não? O pastor é. Eu queria, assim, reafirmar aqui essa questão, que muitas vezes não é não. Às vezes a pessoa está com um problema que precisa de um especialista. É verdade. Né? Um especialista de alma, um psicólogo, sim, um terapeuta, que possa ajudá-lo a vencer barreiras que já são profundas demais. É claro que o Senhor Deus, ele pode todas as coisas, mas ele faz isso através do psicólogo. Usa, né? Profissionais. Ele usa profissionais. Eu acho que se tem coisas que Deus ele vai fazer, depende só de nós. Porque se eu tenho a fé para ser curada da minha alma, eu reconheço, porque tem pessoas que elas precisam reconhecer onde está a falha. Né? E Deus ele pode agir, ele é Deus do impossível. Mas tem coisas que a gente precisa recorrer a profissionais, porque a gente mesmo não deixa Deus entrar em profundo. Porque a pessoa pode ter, mas o pastor pode? Não, Deus pode, né, através do pastor. Mas tem coisas que tem que estar junto, o espiritual com o profissional. E se ajudar, né, junto. Às vezes a pessoa não enxerga onde está o problema. Não reconhece. É preciso que alguém mostre. Não reconhece. Ora, bola, se eu estou com dor de barriga, eu vou no médico, não vou no pastor, porque se eu estou com problema não é? Exato. Eu conheço hoje, não, uma ovelha da minha igreja trouxe isso, porque ela está tendo que aconselhar uma jovem que ela descobriu agora que 26 anos que a mãe dela é casada, o pai e a mãe são crentes e a mãe apanha 26 anos do marido. E os filhos descobriram agora, né, no seu mole que ela deu, e essa família toda, são todos da igreja. E a menina e o irmão estão revoltados com Deus. Que eles acharam que Deus não poderia permitir da mãe, sendo da igreja, e apanhar 26 anos do pai. E eles se revoltaram, saíram da igreja, se revoltaram. E essa menina lá da igreja veio me pedir o que ela falaria para essa jovem. Eu falei, primeiro, eu acredito que a mãe, se a mãe que sofreu esses 26 anos não levou isso a uma delegacia e nada, ela quis ou ser uma mulher virtuosa e ficar calada e esperar em Deus o que Deus ia fazer. E se a mãe não falou, é porque ela queria, primeira coisa, preservar os filhos. Até não passar uma imagem de um casamento destruídos e botar o pai ou a mãe um contra o outro. Ela teve os objetivos dela. E eu falei que hoje Deus não tem nada com isso. Que a lei está aí. Né? Tem as delegacias. Se a mãe não quis, ela tem que ouvir o porquê que a mãe não quis denunciar há 26 anos isso. Não ela se revoltar contra a igreja, contra Deus. Foi isso que eu falei para ela. Ela tem que continuar que precisa de cuidado e precisa de tratamento, né? Acho que essa mãe precisa buscar reforço
E tratamento também, porque não é normal. Né? Não é normal. Deus, ele eu não acredito, sabe, Projeto pastora, não é que esse. Deus aprove também não. uma situação desse tipo. Eu acho que isso não é coisa Eu acho do que é por isso que coração chegou à de Deus. tona isso aí, até para acabar. Exatamente, talvez seja isso mesmo. Deus É. provendo Revelou. que isso apareça para que haja cura nessa família. E esses filhos talvez precisem mesmo de uma ajuda especial para entender o mover de Deus e como ele acontece. Nós já precisamos ir para o nosso último intervalo. E aqui, vocês que são novos, quando a gente volta desse último intervalo, a gente volta com boa música, né? Inspiração musical para nós que estamos aqui e para os nossos telespectadores. E hoje a gente vai ter o louvor do Caio Galvão. Vamos ao intervalo. Cabeça pra cima. Você está assistindo Cabeça pra Cima. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Diariamente aqui na Rede Boas Novas, falando ao coração, o programa nosso de cada dia. Quero agradecer a você pela sintonia. Ao vivo das 7 às 8 da manhã, com os quadros Campanha dos Salmos, Crônicas para Rir ou para Chorar, Ministração da Palavra de Deus e Altar da Intercessão. Apresentação, Pastor Gentil R. Oliveira, falando ao coração, a sua companhia diária de todas as manhãs. O que você faz com R$1? Até o pão tá meio difícil de comprar com R$1. Alguns pães, pagar o flanelinha, pouca coisa hoje em dia, né? R$1, um peixinho chamado pititinga. Aqui chama pititinga. É a única coisa que se pode comprar com R$1. Com R$1 por dia, famílias são restauradas. Torne-se um semeador da Boas Novas e vamos juntos cobrir o Brasil. Antes que vocês percebam, a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Assista amanhã Espaço Feminino. Às 15h30. Eu te busco pelo que tu és, não te busco pelo que tu faz, muito menos pelos bens que podes dar pra mim. Eu não te busco pelas circunstâncias, muito menos pelos interesses. Te busco pelo craft, te busco pelo sangue, te busco pela cruz. Eu te busco pelo que tu és, não te busco pelo que tu faz, muito menos pelos bens que podes dar pra mim. Eu não te busco pelas circunstâncias, muito menos pelos interesses. Te busco pelo craft, te busco pelo sangue, te busco pela cruz. Eu quero ser teu adorador, em todo tempo adorador. Eu quero ser sempre adorador. Te busco por mais. Eu quero ser teu adorador, em todo tempo adorador. Eu quero ser sempre adorador. Te busco por mais. Nada vai me abalar, nada vai me abalar. Elevo os meus olhos para os montes. Nada vai me abalar, nada vai me abalar. Elevo os meus olhos para os montes. Eu te busco pelo que tu és, não te busco pelo que tu faz, muito menos pelos bens que podes dar pra mim. Eu não te busco pelas circunstâncias, muito menos pelos interesses. Te busco pelo craft, te busco pelo sangue, te busco pela cruz. Eu te busco pelo que tu és, não te busco pelo que tu faz, muito menos pelos bens que podes dar pra mim. Eu não te busco pelas circunstâncias, muito menos pelos interesses. Te busco pelo craft, te busco pelo sangue, te busco pela cruz. Eu quero ser teu adorador, em todo tempo adorador. Eu quero ser sempre adorador. Te busco por mais.
mais, quero ser teu adorador, e todo tempo adorador. Eu quero ser sempre adorador, te busco por mais, e nada vai me abalar, nada vai me abalar. Elevo os meus olhos para os montes, nada vai me abalar, nada vai me abalar. Elevo os meus olhos para os montes. Mais. Eu quero ser todo tempo adorador. Eu quero ser sempre adorador. Te busco mais. Caio Galvão, brigadíssima por você estar aqui com a gente. Eu te agradeço mais uma vez, Celeste, por essa rica oportunidade de estar aqui falando do nome do Senhor Jesus para todo o povo brasileiro. Amém. Isso aí, volto já com você. Amém. Tá bom? E é isso aí, né? Quando a gente busca o Senhor, quando a gente efetivamente se enche dele, o nosso lar, ele vai ser edificado e ele vai ser, sim, porta aberta para Deus o tempo todo. Não é mesmo? Queridos, aqui assim o tempo passa rápido e nesse bloco eu quero agradecer agora a presença e participação de vocês aqui conosco, compartilhando e a gente podendo discutir um tema tão bacana e trazer aí a visão de vocês. Sua despedida, pastor Fernando, para os nossos telespectadores. Quero te agradecer e dizer assim, maridos, continue cultivando o jardim que Deus colocou para você cultivar, e mulheres, seja ajudadora desses maridos estão cultivando o jardim que é essa família que Deus colocou para vocês cultivarem. Isso aí. Fernanda. A minha mensagem que eu deixo é que a sua família seja sempre algo muito importante que Deus colocou nas suas mãos, como homem e mulher, sendo bons administradores da obra e também da sua família, que é tão preciosa. Maravilha. Pastor Joel. Eu quero dizer para você que nos ouve, sobre violência doméstica, eu queria dizer que a violência doméstica, na minha opinião, é a falência de todos os princípios cristãos. A violência doméstica fere tudo aquilo que Deus nos ensinou como lar, como pessoas. Se você vive isso, se você apanha ou se você bate, procura ajuda. Procura porque você não entendeu nada sobre a vontade de Deus. E não abra mão da sua família. Deus tem uma vida nova para você. Deus te abençoe. Amém. É isso aí, queridos. Olha, você que participou conosco, esperamos que você possa ser um crente super ativo, trabalhar e contribuir para a obra de Deus. Deus, ele não precisa de você, mas ele conta com você no trabalho dele aqui na terra. Nós somos aqueles que realizamos a obra de Deus aqui no dia a dia, mas a sua família é o esteio e você precisa ter atenção a ela, cuidar do seu pai, cuidar da sua mãe, cuidar do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, porque isso é o projeto primeiro do coração de Deus. Obrigadíssima pela sua presença e participação conosco. Terminamos o nosso programa com louvor e boa música de Caio Galvão. Paz. Eu era pobre sem valor, morto em meus delitos e pecados. Yeah. Contudo fui comprado, resgatado por um preço que eu não valia, não merecia. Jesus, o mais sagrado e valioso, bem de Deus, que amou-me tanto que sua vida ele me deu, me resgatou, me tornou livre pra cantar, nem por ouro, nem por prata, tal tesouro se desgastar, mas um preço incalculável, a minha vida, custou a vida de um Deus lá na cruz, nem por ouro, nem por prata, tal tesouro se desgastar, mas
mas um preço incalculável. Minha vida, sua vida de